todos, bem-vindo a mais uma aula do PLAC Adulto. Aqui é a professora Rafaela e ao meu lado está a Juliana. A Juliana, além de advogada, é minha mãe. E como o nosso tema do mês é trabalho, ela nos ajudará tirando algumas dúvidas simples do trabalhador. Boa noite, meu nome é Juliana, sou advogada, atuo na área trabalhista e hoje vou dar algumas explicações para vocês. Bom, primeiro nós falaremos sobre o trabalhador assalariado que presta serviços a uma empresa. E a primeira pergunta que eu coloquei aqui é: o empregador é obrigado a assinar a carteira do empregado? Sim, ele é obrigado a assinar a carteira, né, a carteira de trabalho. Esse registro é um direito adquirido, né, um direito garantido, inclusive, pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e ele tem que fazer esse registro em 48 horas após a admissão do empregado. Então, o empregado é admitido e até 48 horas após, o empregador tem que fazer esse registro, né? Aí, o que vai acontecer? Vai constar na carteira de trabalho a data que ele foi admitido, a função que ele vai exercer, né? O salário dele, tá? Todas essas questões. E depois, posteriormente, todas as alterações que tiver no contrato de trabalho também, tá? Quando ele tirar férias, vai ser anotada as férias, a data que ele tirou, enfim. Todas essas questões relacionadas ao trabalho. E, inclusive, tem uma multa, né? Se o empregador, não cumprir isso, ele tem uma multa, tá? Que ele deve pagar ao Estado. E a falta de anotação nessa carteira, ela gera vários empecilhos, né? Que seriam, inclusive a ausência desse registro, ele vai gerar empecilho para benefícios trabalhistas e previdenciários, como, por exemplo, a aposentadoria, né? Então, é muito importante fazer o registro. Mas qual que é o tempo teste que uma empresa ela pode fazer com o trabalhador antes de admiti-lo? Esse teste se chama contrato de experiência. Ele é feito por até 90 dias. A empresa pode contratar o empregado por até 90 dias, que é um contrato por tempo determinado, né? Para que serve isso? Para o empregado, ele vai ver se ele se adapta àquele emprego, e o empregador, por outro lado, ele vai verificar se realmente o funcionário está apto a exercer aquela função, certo? Então, esse contrato ele pode ser feito por até 90 dias, porém, é muito importante vocês saberem que esses 90 dias também tem que ser registrado, tá? O trabalhador, ele vai ser registrado e depois vai contar como tempo de serviço, tá? E como que funciona quando o trabalhador chega mais cedo ou vai embora mais tarde do que é acordado entre o patrão e o funcionário? Se ele trabalha no dia de folga, como que funciona essa hora extra que o funcionário faz? Tá, essa hora porque assim, a jornada de trabalho é de 8 horas, né? 8 horas por dia. Então, o trabalhador, ele pode trabalhar a mais, né? Que seria uma hora suplementar, que a gente chama, 2 horas por dia. Então, ele só pode trabalhar até 2 horas a mais do que essas 8 horas, que é a jornada de trabalho dele, tá? E ele vai receber, né, por essas horas extras, tá? Ele vai receber por essas horas extras, e esse pagamento, ele vai ser de pelo menos 50% a mais do que a hora normal. Então, ele recebe 50% a mais do que a hora normal. E quando que o trabalhador ele adquire direito a férias? Ele recebe o salário normalmente durante as férias? Então, ele vai adquirir o direito às férias nos 12 meses subsequentes ao trabalhado. Então, vamos supor, ele entra hoje no emprego.
Então, daqui até ele vai trabalhar nos 12 meses seguintes, que é o período aquisitivo, tá? Chama-se período aquisitivo. Depois desses 12 meses, aí vai vir o período concessivo. O empregador, nos próximos 12 meses, vai poder dar as férias para ele. Então, é o período concessivo das férias. Não sei se ficou bem claro isso. Então, ele vai começar a trabalhar hoje, aí ele vai ter 12 meses, que é o período aquisitivo, que é o período que ele vai adquirir o direito a férias. E aí, nos próximos 12 meses, é que o empregador vai poder conceder mesmo as férias a ele, tá? E nesse período das férias, ele vai receber normalmente, ele vai receber o salário dele, acrescido, inclusive, de 1/3, que a gente chama de terço constitucional. Então, vamos supor que ele receba R$1.000, certo? Então, ele vai entrar de férias, ele vai continuar recebendo os R$1.000 do salário dele, não vai cessar. E, inclusive, ele vai receber, então você pega 1/3 de R$1.000, vai dar R$333, né? Então, ele vai receber esse 1/3 a mais, R$333, certo? Então, ele vai continuar recebendo normalmente acrescido desse 1/3. O empregado, ele tem direito a 30 dias corridos de férias, certo? Inclusive, se nesse período que ele já adquiriu o direito às férias, se o patrão dele não der as férias, ele terá que pagar essas férias em dobro, tá? Então, é uma penalidade, né? Por não ter dado as férias ao empregado no tempo que teria que ter dado. E hoje, setembro de 2020, qual que é o valor do salário mínimo? O salário mínimo está em R$1.045, né? 1.045. Certo. E o empregador é obrigado a dar o horário de almoço para o funcionário? O horário de almoço a gente chama, na verdade, de intervalo, né? Da jornada. Então, o trabalhador, todo trabalhador que trabalhe mais do que 6 horas, que exceda 6 horas, né? Diárias, vamos supor, a jornada dele é 8 horas. Então, ele excede as 6 horas, certo? Então, trabalhando até 6 horas, ele vai ter 2 horas de intervalo, né? Que a gente chama. Esse intervalo seria para uma parada de descanso ou alimentação. Na verdade, não é obrigatoriamente para alimentação. Ele vai usar essas 2 horas da maneira que ele bem entender, certo? E essa hora, na verdade, ela é de 1 a 2 horas, né? É no máximo até 2 horas. Então, aí vai depender do que for determinado na empresa. E pensando agora na gestante, a partir de que momento que a trabalhadora gestante não pode mais ser demitida? Desde a gestante, desde a confirmação da gravidez dela, né? Até os 5 meses após o parto. Após o parto. Ela tem essa estabilidade que ela não vai poder ser mandada embora, né? E depois ela tem a licença maternidade também, que são 120 dias. Ela tem a licença maternidade, que ela pode se afastar do trabalho, né? Por esse período, após o nascimento do bebê, e ela vai estar garantido o salário dela normalmente. Ela vai continuar recebendo normalmente. E como que funciona o salário família? O salário família é um valor que ele varia conforme o número de dependentes do trabalhador, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela, porque todo ano muda. Então, eu tenho uma tabela aqui do ano de 2020, certo? Então, assim, o salário família, ele é pago para empregados de baixa renda, né? E que tenham filhos de até 14 anos ou deficientes, tá? É um salário que ele é pago, é um benefício previdenciário, na verdade, né, do INSS,
e ele é pago da seguinte maneira. A pessoa tem que ganhar, agora no caso do ano de 2020, o trabalhador ele tem que ganhar até R$ 1.425,56 por mês, tá? Não pode passar disso. E com filhos menores de 14, né? Ou deficiente, como falei. Então, cada filho, por filho, ele vai receber uma cota de R$ 48,68, né? Então, um filho, esse valor, 2 filhos, R$ 97,24 e assim sucessivamente. Então, por filho, nesse ano de 2020, é R$ 48,68, né? E o que vem a ser o 13º? O 13º é uma gratificação salarial, né? Que ela é paga no mês de dezembro para o trabalhador. Então, como o próprio nome fala, 13º, ou seja, 13, né? São 13 meses. Então, durante o ano, o trabalhador recebe seu salário normalmente e ele vai receber um salário a mais aí em dezembro, né? Como se fosse uma gratificação mesmo, né, da empresa, para que ele possa estar passando aí um final de ano mais tranquilo, comprando, né, as coisas para o final de ano, enfim, para ajudar mesmo, uma contribuição a mais. Certo. E se o salário do empregado estiver atrasado, o que ele deve fazer? Se o salário estiver atrasado, ele primeiramente, na seara administrativa, ele vai poder estar procurando pelo sindicato dele, porque muitas empresas têm o próprio sindicato, né? Ele vai poder estar procurando pelo sindicato, ou até mesmo a vara, se ele pode entrar judicialmente, se ele não conseguir nada administrativamente, ele pode entrar judicialmente na vara do trabalho para pleitear esse salário atrasado e com juros e correção para a empresa pagar, enfim. Agora pensando um pouco mais voltada para o trabalhador autônomo. Como que ele adquire os mesmos direitos, pensando em auxílio-doença, aposentadoria, dos trabalhadores que são empregados em uma empresa? Então, o autônomo é um trabalhador, ele trabalha por conta própria, certo? Então, ele não tem nenhuma garantia. Para ele poder ter esses direitos, igualmente aos funcionários registrados, ele terá que fazer o pagamento, fazer uma contribuição mensal para o INSS, né? Então, ele vai gerar uma guia da Previdência Social, que a gente chama de GPS, né? Ele vai gerar essa guia via internet, vai fazer o cadastro dele primeiro, né? Perante o INSS, vai gerar uma guia mensalmente, vai pagar o valor, né? Relacionado aí aos descontos do INSS e vai, consequentemente, ter os mesmos direitos do trabalhador registrado. Mas ele precisa fazer isso, esses pagamentos, gerar essa guia para poder ter os mesmos direitos. Pensando que o auxílio doença, né, só para ficar exemplificado, é quando o trabalhador ele fica doente e para ele continuar recebendo o salário, certo? Sim, a própria licença maternidade que a gente conversou também. Se a trabalhadora, né, não tiver registro ou não recolher esse INSS, ela não terá direito. Mesma coisa o empregado que se machucar, né, no trabalho. Então, se ele não tiver esse registro, ele não vai conseguir o auxílio doença, ou seja, ficar recebendo parado, né, durante o tempo que ele estiver parado. Então, por isso é muito importante contribuir, e mesmo a aposentadoria. A gente precisa pensar no nosso futuro. Então, o que acontece? Se a gente não contribui, a gente não consegue se aposentar, certo? Quem contribui não se aposenta. Então, se a gente não tem o registro, a gente tem que pagar como trabalhador autônomo, como contribuinte individual, certo? E para finalizar, existe alguma taxa que o governo cobra para o trabalhador autônomo trabalhar na rua, vendendo comida, vendendo quadros no trânsito, de porta em porta? Existe alguma taxa para esse trabalhador que está na rua? Então, existe uma taxa, sim, que ela é municipal.
é um imposto municipal, chama-se ISS, é Imposto sobre Serviços, né? Então, o que gera o dever de estar pagando esse imposto é a prestação de serviço autônomo mesmo. Exatamente. Inclusive, existe uma lista de todos os servidores, todos os serviços que são obrigados a recolher essa taxa. Essa lista, ela consta na lei complementar, é que assim, é muito extensa, então não tem como a gente estar falando aqui. Mas ela consta na lei complementar número 116/2003, né? E lá, se vocês quiserem dar uma pesquisada, consta todos os serviços em que é obrigatório recolher o ISS. Certo, gente. Então as perguntas são essas, as respostas, né? Mais do que dadas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, que a gente vai tentar ir respondendo, né? E muito obrigada pela atenção de todos. Tchau, tchau. Boa muito noite. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.